Muito boa tarde a todos, bem-vindos e bem-vindas. É bom ver que só uma espécie invasora em particular, que aqui há uns anos as pessoas nem reconheciam, está aqui esta sala tão bem composta. Vou assumir, espero que não seja um erro, que todos nós temos um objetivo comum, que é mesmo pôr um travão à expansão desta espécie com muita determinação e com muita vontade de ultrapassar as dificuldades e os desafios que vão surgindo pelo caminho. E, portanto, conto com todos vocês, contem também connosco e vamos inspirar-nos, porque muito mais do que sermos nós aqui, que às vezes temos assim um rótulo de academia, a mandar bitites sem ter a noção do terreno, eu acho que é muito valioso poder ter a partilha de quem, desde diferentes papéis, está no terreno e tem estado a fazer a sua parte, com perfis muito diferentes. Portanto, hoje temos um representante do Governo Regional dos Açores que vem muito no papel de outro live, mas temos também uma ONG e temos também uma entidade que trabalha em certificação florestal. Portanto, são papéis muito diferentes que ilustram uma parte dos aderentes à estratégia, mas que eu espero que vos inspirem e depois espero que tenhamos uma parte de discussão para poder ouvir outros contributos, ok? E se calhar passo a palavra depois desta... acho que toda a gente sabe, não? O Pedro vai dizer isto também muito direitinho, que estamos aqui todos no âmbito da estratégia transnacional de luta contra a cortadéria, que é promovida pelo LIFE, Cubo Cortadéria. Pedro, pegas tu? Sim. Então, aproveitar aqui um pouco para contextualizar a vertente deste webinar. É o segundo webinar português aqui dedicado à divulgação dos trabalhos e das atividades feitas no âmbito da estratégia transnacional de luta contra a cortadéria, precisamente pelas entidades aderentes. Nós decidimos começar esta série de webinars precisamente para dar a conhecer o que tem sido feito pelos agentes do território, de forma a divulgar para o público geral, para também perceberem que não estão sozinhos neste problema, a lidar com este problema, que às vezes muitos dos municípios, muitas das entidades à sua volta já estão preocupadas com o tema e já têm feito atividades precisamente nessa vertente, e que é uma maneira até de os poder juntar e produzirem atividades em simultâneo. Eu vou aqui só divulgar um pouco para quem ainda não conhece o nosso site e não conhece ainda muito desta estratégia transnacional. O objetivo desta estratégia é precisamente estabelecer e facilitar um pouco a luta coordenada da espécie, neste caso a erva das pampas, a cortadeira celuana, através de apoio formativo, capacitação e até consultoria para as entidades aderentes sobre o tema. O que é que traz de benefício para as entidades que aderem à estratégia? Qual é que é a razão ou um motivo para elas poderem ou fazerem, criarem esforços no sentido de pertencerem à Aliança Transnacional? Os benefícios estão aqui traduzidos na maneira mais simples, que nós temos um gabinete de coordenação aqui da Aliança, neste caso para Portugal, somos nós aqui na ESAC, que temos coordenado um pouco aqui a estratégia e fomentado e dinamizado as ações, ou tentar promover ações que as entidades depois levam a cabo. Somos nós também que damos aqui a parte da formação técnica, para os operacionais, para os que fazem a escalação das equipas, mais técnicos. Promovemos também aqui alguns encontros dentro da estratégia, onde também convidamos algumas das entidades a virem divulgar presencialmente os trabalhos que têm feito, para além destes webinars online. Damos também premiamos também as melhores ações que depois vão sendo levando a cabo. Temos daqui a 2 em 2 anos um concurso precisamente que premia ainda num valor bastante significativo para as melhores, as atividades mais originais, sejam elas sensibilização ou da ação aqui para a cortadéria.
também tentamos fomentar aqui um pouco o trabalho em rede entre estas entidades. É muito mais fácil quando já estão com o mesmo objetivo e sob a mesma coordenação trabalharem em rede do que separados. Os efeitos sobre o território, a capacidade depois de gestão do território é muito mais efetiva do que a trabalharem sozinhos, como é óbvio. Isto é um problema que vai além fronteiras. Não podemos estar nós sozinhos só a tratar este problema e ignorar o vizinho do lado. Temos também uma série de boletins que vamos transmitindo, o contacto vamos tentando manter com ações recomendadas durante certa altura do ano, de forma também a simplificar aqui um pouco e a ajudar ao máximo na coordenação das entidades para lidarem com este problema. Para aderir, basta preencherem este pequeno documento, que tem aqui alguns pontos que também estão aqui abordados na página, sobre o que é que significa a adesão. Pronto, a adesão não é nada muito complicado, tem aqui vários pontos em que são quase compromissos, digamos assim. Eles certamente, como é óbvio, não se aplicam todos, aplicam-se sempre aqueles pontos que a entidade consegue gerir e consegue manter sob vigilância. Eu vou pedir só que desliguei o micro para continuar aqui um pouco a explicação e não sobrepor. Uma pergunta que também é feita frequentemente, que é quem é que se destina e quem é que pode fazer parte da entidade? Faz sentido todas as empresas, todos os cidadãos, todas as entidades fazerem parte? Claro que faz. Aqui é abrangente, seja a entidade pública, seja a entidade privada, seja, por exemplo, uma estação de jornal, uma estação de rádio, um centro de investigação, alguma associação, mesmo que não tenha caráter ambiental, todas são importantes porque somos todos precisos para resolver este problema, que ele está-se a expandir de forma assustadora no território. E precisamos de todas as entidades. Nós queremos formar e capacitar todas as entidades ao máximo para podermos todos lidar de forma correta sobre esta vertente e começarmos a aplicar ações concretas no território. Essas ações passam, para vos mostrar que passam por todo o tipo de entidades, não só as entidades públicas, como por exemplo os municípios que estivemos no primeiro webinar. Tivemos 4 municípios precisamente a divulgar as ações e atividades que têm levado a cabo para o controle dentro da área que lhes é possível de gestão, que está sobre a gestão direta do município, aquilo que têm feito. Hoje trazemos outra vertente, entidades não municipais, digamos assim, que também têm, não só da vertente de intervenção, como da vertente de sensibilização ambiental também, que é muito importante para este tema, têm feito diversas ações. E o primeiro convidado que vos trazemos é a Diana Pereira, da Secretaria Regional para a Ação Climática dos Açores, que vai dar-vos a conhecer um pouco o que tem sido feito nos Açores, para, não só na vertente de um projeto LIFE que eles têm a decorrer, mas também na vertente aqui da estratégia transnacional e o que tem sido feito para a Curta de Aérea. Eu vou parar aqui a minha partilha e vou pedir à Diana que então partilhe o ecrã dela e a apresentação. Pronto. Boa tarde, já vou aqui tentar fazer a minha partilha. Quando estiver, digam, se faz favor. Está ótimo. Estão-me a ouvir bem? Ok. Eu normalmente falo alto, por isso não vai ser difícil. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite do Life Clube Curta de Aérea e felicitar-vos também pelo excelente trabalho que têm feito na coordenação e dinamização de tantas entidades, incluindo nós. Para começar, e também para quem ainda não teve a oportunidade, até porque já vi que é um público aqui mais nacional e que provavelmente não conhecem o projeto Life EP Açores Natura, que faz a coordenação e que tem sido responsável também por implementar estas ações da Curta de Aérea nos Açores. O Life EP Açores Natura, de uma forma muito breve, é um projeto de conservação da natureza, é o primeiro projeto integrado que foi aprovado em Portugal e que tem ações de conservação em terra e mar em todas as ilhas dos Açores. A Secretaria Regional do Ambiente é que é a entidade beneficiária que coordena e é através exatamente deste projeto que nós estamos a desenvolver as várias ações de sensibilização, de detecção precoce, mapeamento e também controle da Curta de Aérea, que é uma espécie que também já começa a mostrar sinais preocupantes de expansão aqui no arquipélago, sobretudo em algumas ilhas, nomeadamente São Miguel e Pico, e que mais à frente já poderei mostrar algumas coisas.
Pronto, se tiverem curiosidade, e espero que sim, visitem o nosso depois website, depois posso colocar aqui no chat exatamente para conhecerem melhor o projeto Life IP Açores Natura, mas hoje não vou focar nisso. Hoje o tema é a cortadeira e efetivamente as ações que nós temos realizado nos Açores. A adesão à estratégia fez todo o sentido, até porque a cortadeira é uma ameaça que, apesar de ainda estar em fase inicial em grande parte das ilhas, pode rapidamente expandir-se. Como já notamos aqui em São Miguel, tem tido uma expansão enorme nos últimos anos. Por isso, participar nesta rede tem-nos permitido, sobretudo, partilhar experiências, alinhar as metodologias de controle e, sobretudo, melhorar a comunicação, não só entre regiões, mas também com as diferentes entidades aqui nos Açores. E acho que é algo que é essencial para agir de forma preventiva e, sobretudo, coordenada. Para além disso, estamos a finalizar a publicação de uma estratégia regional para o controle e prevenção de espécies exóticas invasoras nos Açores, para além da lista atualizada das espécies invasoras que irá conter a cortadeira. Nós temos um diploma para a conservação da natureza nos Açores, que é o DLR 15/2012, que ainda está em vigor e que ainda não continha a cortadeira, pelo que esta atualização que está a ser fechada, a estratégia esperamos que seja publicada ainda até o final do ano, e a listagem será publicada provavelmente logo no início do próximo ano e que já irá conter efetivamente a cortadeira como uma espécie invasora, e também a regulamentação aqui terá um papel muito importante para conter a sua expansão. A primeira prioridade, após alinharmos aqui na estratégia, foi sensibilizar e informar. Por isso, produzimos cartazes e panfletos com informação sobre a cortadeira, sobre o problema, os meios de controle e, sobretudo, a importância de deixarem propagar esta espécie que ainda é muito usada como planta ornamental aqui nos Açores. Estes materiais foram distribuídos por todas as ilhas, pessoalmente, por todas as câmaras, juntas de freguesia, nos aeroportos, nos portos, nos postos de turismo, nos centros ambientais. Foram os nossos vigilantes da natureza a fazer esse trabalho de levar o panfleto, levar um ofício com informação. E também, após essa entrega, começamos a enviar e-mails informativos, inclusive sobre o período ideal para proceder à remoção da espécie, e já começamos a receber feedback de vários municípios que estão a agir após os nossos alertas, e vou dar alguns exemplos do que é que já está a ser feito após esta campanha de insistência de sensibilização junto destas entidades, porque efetivamente só com a participação deles será possível termos algum sucesso nas nossas ações. Isto é o panfleto que nós distribuímos, com o alerta sobre a redução do uso da erva das pampas. Isto é algumas das fotografias que nós entregarmos já às diferentes entidades em todas as ilhas. Também decorreu este ano, alinhado também com a Semana das Espécies Exóticas Invasoras, nós fizemos uma sessão de esclarecimento sobre as espécies invasoras e que foi dirigida muito aos colaboradores, não tanto aos gestores, mas aos operacionais das autarquias locais e outros órgãos de gestão pública, inclusive as obras públicas. Contou com cerca de 60 participantes, foi online para podermos chegar a um número maior. Foram poucos os que participaram, mas vamos repetir, porque acho que realmente é muito importante fazer estas sessões também para os operacionais e de quem está no terreno todos os dias. E esta temática passou em grande parte pela importância de preservarmos as nativas, mas sobretudo de começar a haver uma necessidade de promover uma jardinagem nos espaços públicos com as nossas espécies endémicas e características da região. Também no âmbito desta temática, e no âmbito de uma ação específica que nós temos do projeto, nós, para a Ilha do Corvo, desenvolvemos um manualzinho em que diz basicamente, no lugar de plantarem X espécies exóticas, substituam por espécies nativas, e já damos essa alternativa e distribuímos por todas as entidades no Corvo, que não são muitas, por isso até acaba por ser muito fácil trabalhar com eles, e já recebemos algumas fotos da Ilha do Corvo em que os vasos municipais nas ruas efetivamente já plantaram espécies endémicas, o que realmente é muito giro ver exatamente aderirem a estas nossas recomendações. Também, como uma das formas mais eficazes é educar desde cedo, nós criamos também no âmbito do projeto o Double Invasoras, que é um jogo educativo e que faz parte da oferta educativa da Secretaria, que é distribuído por todas as escolas dos Açores.
em que é um jogo que nós adaptamos do Double e que basicamente criamos para as espécies invasoras. A cortadéria é uma das espécies que está incluída no jogo e que também permite que os alunos aprendam a reconhecer as invasoras, os seus impactos, e também é uma forma lúdica e interativa de sensibilizar para estas espécies. Nós já realizamos 58 atividades em que nós, Secretaria do Ambiente, fomos às escolas fazer essas atividades. Espero que agora continuem na própria escola a dinamizar o jogo, e já foram envolvidos mais de 2.200 alunos sobre o Double Invasoras. Também para facilitar o conhecimento da espécie, nós desafiamos os nossos vigilantes em todas as ilhas, em que já há uma aplicação da Secretaria, mas que ainda não tinham formulário para o avistamento de espécies invasoras, por isso nós criamos, em parte por causa da cortadéria, mas agora aumentamos a listagem, e também tem sido muito útil para que comecem no terreno, através dos próprios equipamentos que já utilizam, começarem a marcar as espécies invasoras. Para este formulário, que é o REGAE, que é o Registro de Avistamento de Espécies Invasoras, permite que eles registrem todos os focos de espécies invasoras que vão detectando durante o trabalho de campo. Já conseguimos mapear grande parte da cortadéria na maioria das ilhas. Aqui em São Miguel, isto são tudo pontos de cortadéria que já foram marcados pelos nossos vigilantes, e que depois é uma forma de nós alertarmos as entidades competentes para a sua remoção e também retirarmos essas espécies das nossas próprias áreas de intervenção, como tem acontecido na área de intervenção da Lagoa de Fogo. Paralelamente, o projeto tem um projeto de ciência cidadã no iNaturalist, que envolve a população na monitorização da biodiversidade. Este projeto tem sido essencial para identificar novos focos de espécies emergentes, como o caso também não só da erva das pampas, mas outra espécie como é o kudzu, e que também já começa a ser observada em alguns locais, neste momento, para já só em 3 ilhas, mas que estamos alerta, e que foi efetivamente por causa que tínhamos conhecimento dela existir em São Miguel e no Faial, mas foi exatamente por causa de um registro no iNaturalist este ano, na terceira, que pudemos intervir nesta espécie, e que já vos vou mostrar essa informação. Também temos no âmbito do projeto um projeto só para o corvo, porque temos lá uma ação muito específica de controle de invasoras, em que criamos o Invasores Corvo, que também nos permite que essas observações das nossas equipas operacionais possam ir intervir, a nossa brigada, para as espécies invasoras. Isto é, o novo foco foi registado este ano na Ilha Terceira, de Poerária Lobata. Alguém deve estar a falar. E que foi através da Ciência Cidadão. Como estávamos a preparar um projeto, por acaso fomos ver os registros no iNaturalist e vimos um novo foco na Terceira, e ficamos assustados porque não tínhamos nenhum conhecimento desta espécie lá. Enviamos a nossa equipa de operacionais e efetivamente tínhamos lá um talude que fica muito fora das nossas áreas do Parque Natural, e que foram lá os nossos operacionais e que removeram toda a espécie que estava lá da população que estava presente neste local. E agora o local vai ser monitorizado de forma contínua, também para detectarmos eventuais ressurgimentos e mantermos em vigilância, para que efetivamente possamos ir controlando e limpando esta área. Por exemplo, em São Miguel há apenas um registro que nós temos nas Furnas. Nós já fizemos pelo menos 3 intervenções e ela vai sempre ressurgindo, por isso realmente é importante aqui a monitorização, sobretudo nestas espécies com uma localização muito restrita, evitar que elas se possam expandir, e a kudzu efetivamente é uma espécie invasora bastante preocupante. Por isso, realmente, isto vem demonstrar que também a ciência cidadã é fundamental na gestão e no combate às espécies invasoras. Em termos do controle direto, temos atuado principalmente nas áreas de intervenção do projeto Life IP Azores Natura, com prioridade para os habitats da Rede Natura 2000. Todas estas ações são acompanhadas por monitorização e restauro ecológico, ou seja, após a retirada das invasoras, fazemos sempre a plantação de espécies nativas para ocupar este espaço e evitar que estas espécies voltem a surgir. Na Lagoa de Fogo, em que haviam muito poucos indivíduos de cortadéria, estas imagens são de lá, em que nós já fizemos pelo menos 2 ou 3 vezes a remoção, ela volta sempre a aparecer, por isso realmente aqui toda a gente que está presente e que realmente lida com esta espécie sabe que ela é uma espécie bastante insistente e difícil de controlar, por isso é muito importante haver este papel de monitorização e continuar a controlar estes indivíduos, sobretudo em áreas em que a expansão ainda é bastante controlada. Começamos a receber feedback positivo de várias entidades, nomeadamente dos municípios dos Açores, que após o nosso alerta iniciaram o controle da espécie nos seus espaços.
Acho que este feedback valida muito bem a estratégia de nós sensibilizarmos e, sobretudo, a insistência da nossa parte, porque realmente só com o envolvimento de entidades como os municípios é que poderemos ter o sucesso, inclusive pela mão de obra, ou seja, é importante haver pessoas para fazer este trabalho. Por isso temos aqui o município de Ponta Delgada, que após a distribuição de panfletos, nós contatamos todas as entidades que nós enviamos a informação para que nos dessem feedback se efetivamente após esta informação se já começaram a fazer remoção desta espécie nos locais em que fazem a gestão. E começamos a receber essas respostas. Aqui em Ponta Delgada, em São Miguel, disseram que durante os últimos ao longo de mais de um ano, que já procederam à remoção de vários indivíduos nas áreas municipais. Inclusive, uma das áreas aqui muito conhecida, que é o Parque Urbano, que é uma zona assim mais de espaço verde para caminhadas e de lazer. Existiam vários exemplares dispersos por todo o espaço e através de ações de remoção manual, mas também com recurso a maquinaria pesada, foi possível eliminar por completo todos os exemplares existentes nesta área do parque, que são cerca de 20 hectares. Por isso temos aqui um exemplo do antes e depois. Esta árvore aqui é a que está aqui. O que eles fizeram foi que, para além depois de retirarem as indivíduos cortadéria, plantaram um conjunto de espécies endémicas nesta área, o que também estão a restaurar esta área. Temos aqui outro exemplo na Ilha de Pique, no município da Madalena, nas zonas da Berma da Estrada, em que tinha vários exemplares de cortadeira e que também já estão a retirar. Esta recebemos, curiosamente, acho no início da semana, já no município de São Roque, em que também estão a promover a remoção da cortadeira nos espaços municipais. Os principais desafios e dificuldades encontradas, a falta de equipas exclusivamente dedicadas à espécie, o que é quase impossível, porque obviamente a mão de obra é sempre muito escassa para a quantidade de invasoras, sobretudo também que temos aqui na região. O acesso limitado a terrenos privados e a continuação de utilizarem esta espécie como ornamental, acho que são umas das nossas principais dificuldades. Tem que haver uma sensibilização contínua, ou seja, temos que manter estas campanhas de informação permanentes para novos públicos e, sobretudo, para os proprietários dos terrenos privados. E o timing de intervenção é importante, coordenar o controle nos momentos ideais do ciclo de vida da planta, o que requer sempre planeamento rigoroso e efetivamente, equipas muito dedicadas que possam estar alerta a esta espécie. O nosso foco para o futuro é efetivamente reforçar a detecção precoce, consolidando a ligação entre a aplicação que nós já temos e os dados da ciência cidadã. Continuaremos a apoiar os municípios e as comunidades locais e a manter a cooperação com o Life Coop Cortadeira, que tem sido muito importante também para garantir uma estratégia coerente e de longo prazo. Acreditamos que ainda é possível conter a expansão da cortadeira nos Açores, desde que a resposta continue efetivamente a ser coordenada por todas e sustentada e preventiva também por todas as entidades. Isso, todas as medidas e ações desenvolvidas no projeto para o controle das invasoras são fundamentais para preservarmos a biodiversidade, promovermos a recuperação dos ecossistemas e também reforçar a resiliência das espécies nativas. Grande parte deste trabalho e que vamos acompanhando aqui, nós já estamos neste projeto Life IP Açores Natura desde 2019, exige efetivamente uma ação contínua no terreno e em que efetivamente a maior ameaça aos trabalhos que nós fazemos todos os dias é efetivamente as espécies invasoras. É um trabalho exigente, muitas vezes repetitivo, desmotivante, em algumas das áreas em que as espécies são mais persistentes. Mesmo assim, tem sido feito um esforço notável por todas as equipas envolvidas, por isso é essencial que este esforço não seja isolado, por isso esta estratégia integrada e concertada e que envolve todas as entidades e a comunidade é a única forma para podermos avançar também para uma região mais sustentável e que também possamos proteger o nosso património natural. Muito obrigada pela vossa atenção, agradeço novamente à equipa do Life Clube Cortadeira pelo convite e pela oportunidade de nós partilharmos o trabalho que temos vindo a desenvolver aqui na região. Vamos continuar empenhados em proteger aqui os nossos ecossistemas e sobretudo, prevenir e controlar a expansão da cortadeira. Muito obrigada, tenho aqui os meus contatos. Qualquer coisa, estarei disponível. Muito obrigado, Diana. Espero não ter alargado no tempo. Não.
É curioso de ver que é uma situação que nós vemos mais, inclusive para o interior do país, onde ainda há menos cortadeira, é precisamente as zonas ajardinadas, que vocês já estão a trabalhar com alguns municípios para precisamente resolver esse problema. No interior de Portugal, onde ela ainda não está muito expandida, acontece precisamente o mesmo. E é uma situação complicada, porque elas estão há muitas dezenas de anos, se for preciso, é sempre um tema sensível. Depois, quando informamos que, pronto, que há uma espécie que está na legislação, tem que ser removida, se não for removida vai dar os problemas todos que já vemos e observamos no território, e às vezes é difícil sensibilizar precisamente e dar a conhecer a urgência de remover estes exemplares isolados, tanto ao nível de entidades mais privadas como ao nível de entidades públicas. Então, também é algo que nós trabalhamos junto às entidades aqui e que vocês estão a ter um ótimo sucesso nos Açores nessa vertente. O exemplo de detecção precoce do kudzu acho que é um exemplo fantástico, precisamente para informar que quando nós insistimos com a questão do mapeamento e da importância do mapeamento destas espécies, que é mesmo para podermos detectar precocemente estas espécies. Vocês têm agora aí esse novo ponto de kudzu, imaginem que pronto, estava fora do vosso radar, é impossível manter a vigilância sobre 100% do território, como é óbvio, e estas aplicações de ciência cidadã, principalmente o iNaturalist, nós insistimos muito que utilizem para o mapeamento, nem é preciso conhecer a espécie, basta tirar uma foto e registrar o local, que depois há alguém por trás que trata dessa questão. É extremamente útil e faz valer tanto a nós, parte de investigação e ensino superior, como também às entidades que estão a fazer a gestão do território. Portanto, é algo que também tem uma utilidade direta e que cada cidadão pode contribuir e que une aqui um pouco quem está a gerir e quem está também a usufruir do território, seja por visitação, seja por gestão de outro tipo. Eu queria colocar uma pergunta, entretanto, se tiverem perguntas, eu já me calo, já vos deixo colocar as vossas perguntas. Eu gostava de perguntar, em termos de, uma vez que fazem muita sensibilização para o público, qual é que sentem que é o público mais difícil de chegar, qual é que é aquele que tem menos sucesso em termos de, eu não quero dizer convencer, mas em termos de fazer ver o problema que são as espécies invasoras? Isto, como já faço há algum tempo esta sensibilização quer da gestão dos ecossistemas naturais, há sempre algum público-alvo que tem a ver muito com a parte dos setores económicos. Com as escolas funciona sempre muito bem. Realmente, depois de fazermos aquele jogo de invasoras, realmente eles saem dali claramente muito mais capacitados. Se voltarmos à escola, já conseguem identificar o que é que são espécies invasoras e que não são boas, depois já conseguem identificar nos jardins, que também têm em casa. Ou seja, percebemos que é uma mensagem que passa e que acaba por ser bem acolhida. Em termos, por exemplo, agora com a questão dos municípios e das juntas de freguesia, começamos a ter porque há algumas espécies que são queridas para a população há muitos anos, em que as reconhecem como fazendo quase parte do seu dia a dia, cá nos Açores, muito particular com a hortênsia, em que efetivamente tem sido complicado passar a mensagem que não é uma espécie que deve ser promovida. Vemos, por exemplo, curiosamente, entidades de turismo a divulgar espécies invasoras como sendo um cartaz, ainda outro dia aconteceu, no caso da conteira. Ou seja, ainda é um trabalho que tem que ser muito persistente da nossa parte, de desmistificar o que é que são espécies invasoras, o que é que são espécies nativas, a importância das espécies nativas, ou seja, é um trabalho contínuo. Acho que efetivamente temos conseguido obter alguns objetivos e que já noto que efetivamente muitas entidades já começam a abraçar algumas que no início não era assim tanto, atualmente já se nota isso. E o que eu noto foi exatamente com isto da cortadéria, que foi um caso muito pontual, porque estamos aqui focados numa única espécie. Normalmente fazemos esta sensibilização para as invasoras no geral. Isto é uma comunicação sobre uma espécie específica e que acho que efetivamente tem tido melhores resultados porque estamos muito focados numa única espécie e que acho que ajuda. Para nós é difícil termos esse espaço e tempo para nos focarmos nessa espécie a espécie. Por isso acho que esta situação da cortadéria tem sido interessante. Curiosamente, como já começamos a divulgar casos de sucesso de municípios estarem
a erradicar e divulgarmos isto nas nossas redes, eu acho que os outros também estão a ir um bocadinho atrás, o que é bom. Ou seja, vem, o município está aqui como um bom exemplo de controlar uma espécie invasora dos seus locais. Também, se temos os nossos, também poderemos fazer. Ou seja, acho que esta não é competição, mas também não deixa de ser, acaba de ser positivo nós divulgarmos as boas práticas que um possa estar a fazer para que os outros também comecem a seguir o bom exemplo. Eu acho que tem sido um bocadinho por aí, começamos a ver que eles começam a abraçar esta vontade de começarem a controlar a cortada aérea nos seus espaços. Não sei se respondi, mas penso que poderá ter sido um Sim, esclarecimento. sim. Também tenho uma pergunta. Já muito obrigada pela partilha, gostei muito de ouvir. Quando tu referiste assim de passagem na parte dos desafios, a questão de como intervir em terrenos privados, como é que vocês têm conseguido gerir essa situação? Assim, temos alertado, nós não vamos lá fazer a remoção. O que nós fizemos também é que dentro desta comunicação, sempre que detectamos exatamente indivíduos dentro de terrenos privados, temos entregue o panfleto, temos alertado que tem essa espécie no seu terreno e efetivamente promover que retirem a espécie dos seus locais. Nós não temos intervido nas áreas privadas de todo. Mas conseguem chegar ao contacto com os responsáveis de cada área? Algumas fácil, sim, algumas sim, mas aqui Sim, acabamos, bom. no geral, acabamos por conhecer muito das pessoas aqui. É muito em bom, cada- é uma vantagem cada em uma das relação ao ilhas. continente, que às vezes é difícil de perceber quem é que será o proprietário ou mesmo a entidade até responsável por determinada área invadida, e depois há sempre essa questão de não podemos Temos aqui intervir algumas assim. dificuldades em perceber, por exemplo, nós temos aqui quem chega a São Miguel, sai do aeroporto e neste momento já vê cortada aérea por todo lado. Efetivamente, temos aqui É o pânico! Pois é, um bocado. E notamos de ano para ano que efetivamente está a ter uma expansão enorme. E isto aí já é um trabalho muito de obras públicas, mas por isso é que eu também referi muito leve, também não dava tempo para isso, que acho que efetivamente com a alteração da legislação e com a inclusão desta espécie como invasora no regulamento, acho que poderá ajudar a que efetivamente possamos ser mais eficazes a dizer, olha, esta espécie é invasora, tem que ser retirada das vossas áreas. Acho que poderá ser um passo importante para a gestão mais eficaz de conter a expansão da cortada aérea, sobretudo em ilhas como São Miguel e o Pico, que acaba por ser as ilhas em que temos uma maior Não faz quantidade de tudo, focos. Nós aqui notamos muito quando a cortada aérea passou a estar na lista do continente. É óbvio que não resolve tudo, mas ajuda a dar argumentos fortes a quem quer fazer alguma coisa. Exatamente, sim. Se termos, olha, são uma espécie problemática, mas é invasora, não, nos Açores ainda não é, ainda não está na listagem, quer dizer, acho que realmente damos aqui força enquanto entidade gestora para poder fomentar a nossa argumentação. Motivar a ação. Exato. Ok, obrigada, Diana. Obrigada, eu. Obrigado. Se entretanto tiverem mais alguma pergunta, estejam à vontade para escrever no chat da conversa, que depois no fim poderemos colocar eventualmente a pergunta novamente à Diana ou a qualquer um dos outros oradores. Vamos passar ao próximo, que é o Miguel Soares. Está aqui em representação, é um dos técnicos da EFS em Portugal, que é uma das entidades licenciadoras não, certificadoras, mas desculpa, certificadoras do meio florestal, da produção florestal em Portugal, e que aderiu agora recentemente à estratégia durante o ano agora 2025 e que tem feito já algumas atividades nessa vertente e leva tem já em consideração aqui a questão da gestão não só da cortadeira, mas das espécies invasoras, como um dos fatores positivos para a atribuição desta certificação, que é extremamente interessante e pode ser aqui uma boa alavanca para a gestão florestal desta espécie, mas eu vou deixar o Miguel falar melhor sobre isso. Se puderes partilhar a apresentação que tiveres, Miguel, estás à vontade. Sim. Obrigado, Pedro. Em primeiro lugar, obrigado também pela oportunidade por aqui estar. Neste primeiro ano em que fazemos parte da estratégia, vou agora tentar partilhar a apresentação. Pedro, confirma-me só que estão a ver em modo apresentação. Sim, está ótimo. Sim? Ok. Então, boa tarde a todos.
Eu vou falar aqui um bocadinho também do papel do FSC, o porquê também termos entrado na estratégia, o que é que nós temos feito a nível não só uh, da, da cortadéria, mas também relativo a outras espécies invasoras, e aqui o papel da certificação também como uma ferramenta para a gestão destas espécies. Para quem não conhece o sistema FSC, o sistema FSC é um sistema de certificação florestal. Somos uma organização não governamental internacional. Nós, a FSC Portugal, somos o escritório nacional, somos o braço nacional aqui do FSC em Portugal. E a certificação não é mais do que tentar promover aqui uma gestão florestal responsável, assente nestes 3 pilares que aqui vêm no slide: o social, o ambiental e o económico. Ou seja, dentro do FSC temos a visão e achamos que é a forma mais correta, se calhar, de ver aqui a gestão responsável, que é englobando todos estes valores, todo o envolvimento social com as comunidades, povos indígenas. No nosso caso não se aplica, mas sendo um sistema internacional, tem esta vertente dos povos indígenas. As questões ambientais, obviamente, onde incluímos também a questão das invasoras no seu impacto que tem a nível ambiental, mas também o impacto que elas podem ter a nível económico para os gestores florestais. Por isso o FSC, a certificação florestal, tenta conjugar todas estas vontades numa norma de gestão florestal que é aplicada não só a nível internacional, mas também a nível nacional. São aqui só alguns dados, tanto a nível mundial como em Portugal, da certificação. A nível mundial temos um bocadinho mais de 160 milhões de área certificada, com a certificação FSC. Em Portugal andamos ali à volta dos 678 mil, sendo que temos 37 organizações com a certificação da gestão florestal, ou o que nós chamamos titulares de certificado de gestão florestal, sendo que 9 desses já têm a certificação de serviços de ecossistemas, que é um ponto que eu gostaria de referir depois no final, que pode ser uma ferramenta interessante nesta parte de combate às espécies invasoras. Este é só um pequeno dashboard interativo que nós aqui no FSC Portugal desenvolvemos, onde temos os dados da certificação a nível nacional. Neste caso, os dados mais atuais são de 2023, estamos nesta altura a trabalhar os 2024, porque isto são dados que são os titulares de certificado que nos fornecem a nós e nós depois trabalhamos e divulgamos esses mesmos dados. Estes dados de 2023 dizem-nos que cerca de 46% da área é eucalipto, mas também uma grande porcentagem da área é sobreiro, pinheiro bravo, pinheiro manso também com alguma expressão, e andamos à volta dos 20% da área florestal já com a certificação FSC, sendo que desta área que está certificada, 20% é para floresta de conservação ou proteção. Por isso são aqui uns dados relevantes e que podem consultar, que estão presentes nesta plataforma, neste dashboard, que é público e podem consultar. Relativamente, como o Pedro referiu, o sistema FSC, a certificação, também já tem aqui algumas ferramentas inerentes à certificação que podem aqui contribuir para o combate e para tentar gerir esta questão das espécies invasoras, que sabemos que não é fácil, mas a norma já engloba aqui algumas ferramentas, desde logo aqui os 10 princípios que estão presentes na norma abordam aqui diferentes temáticas, desde legislação, proteção dos trabalhadores, até questões como proteção dos altos valores de conservação, que são aqui valores ou ambientais ou culturais que têm aqui um caráter excepcional dentro do sistema, até questões como a implementação de atividades de gestão. E dentro deste universo FSC, dentro destes 10 princípios, existem algumas, vou chamar ferramentas, que podem aqui contribuir para a gestão das espécies invasoras. Desde logo, o cumprimento da legislação, ou seja, tudo o que já está dentro da legislação relativamente às espécies invasoras tem que ser cumprido dentro de áreas certificadas, como é óbvio, mas também outros pontos dentro aqui do princípio 6, que diz respeito aos valores e impactos ambientais, que deve ser considerado a proteção a valores ambientais, as espécies raras ameaçadas, espécies endémicas, e como nós sabemos que as espécies invasoras podem ter um grande impacto negativo nestes valores, de forma direta e indireta, esta questão das espécies invasoras é aqui abordada, mas também noutros pontos da norma, desde logo o princípio 8, 9 e 10. O princípio 8 é muito relativo à monitorização e nesta parte da monitorização as espécies invasoras é mencionada de forma clara, haver
esta incorporação do impacto das espécies invasoras, mas também na questão da proteção dos altos valores de conservação, que são aqui estes valores excepcionais, como por exemplo ninhos de águias de Bonelli, ou na vertente mais cultural a questão de algum objeto arqueológico mais relevante. É tudo abordado aqui neste princípio 9, e obviamente que estas espécies invasoras podendo ter impacto nestes altos valores de conservação, a norma tem aqui um papel importante na regulamentação dessa gestão e, por fim, obviamente, na questão da implementação das atividades de gestão, em que está muito patente na questão no critério. A norma tem aqui esta divisão, tem aqui uma visão mais macro, que é os princípios, depois vai-se subdividindo entre critérios e depois entre indicadores. Eu trago só aqui os critérios e os princípios para terem uma ideia. Aqui no critério 10.3 é onde é de facto abordada esta questão das espécies exóticas que podem ser utilizadas na gestão florestal, e esta utilização de espécies exóticas só pode acontecer quando há o devido conhecimento ou experiência na sua utilização e na sua gestão. E um dos pontos deste critério é, nomeadamente, a questão da disseminação das espécies invasoras, que se ocorrer esta disseminação de espécies invasoras, deve ocorrer o seu controle. E depois, em pontos como o 8.2, na questão da monitorização, como eu já tinha referido, em que deve ser avaliada também esta parte do impacto das invasoras quando se faz esta monitorização. E depois a questões como o princípio 6, como eu já mencionei. A questão do planeamento de gestão, obviamente, também é um ponto que deve ser mencionado, em que, ao fazer este planeamento da gestão, onde estamos a avaliar que valores naturais nós temos, que valores ambientais vamos proteger, quais é que são as metas que nós temos, esta questão das espécies invasoras também deve ser obviamente considerada. E, por fim, o princípio 9, relativo aos tais altos valores de conservação. Isto aqui é um bocadinho a parte da normativa, onde isto já está englobado, e nós já termos esta visão do impacto que as espécies invasoras estão a ter no país, também foi um mote para aderirmos à estratégia, aqui contra a cortadéria, que temos visto que, de facto, não só a cortadéria, mas as acácias já eram um problema bastante visível em áreas florestais, e a cortadéria tem vindo a aumentar o seu impacto aqui nas áreas florestais, e sentimos que faria todo o sentido integrarmos esta estratégia, muito numa visão de divulgação de informação, dinamizar sessões para divulgar a informação, alertar não só a população, mas também os gestores florestais, também a parte da educação com os mais novos também é bastante importante, ou seja, vimos aqui que faria todo o sentido integrar esta estratégia. E, ao integrarmos esta estratégia, no início de 2025, tivemos algumas ações ao longo do ano. Esta foto não foi de uma ação deste ano, mas foi de uma ação do ano passado, que foi a nossa primeira ação relacionada com biossegurança, ou seja, muito relacionada com o que é que nós podemos fazer nomeadamente na atividade florestal, que previna alguma disseminação das espécies invasoras. E este ano voltámos a repetir essa jornada técnica, dentro da Semana das Invasoras, aqui em colaboração não só com a ESAC, mas também com as invasoras.pt, e também do lado de uma organização certificada, a Tubiforest, que a área certificada que visitámos até era, por acaso, de uma união de freguesias, que é de Marrazes e Barrosa, se não estou em erro, acho que é este o nome. E ao visitarmos esta área que tinha, de facto, algumas invasoras, foi importante fazer esta divulgação. Não tivemos muitas pessoas, mas penso que foi bastante produtivo. Tivemos cerca de 14, 15 participantes, se não estou em erro. E esta divulgação foi bastante importante, onde, por acaso, não vimos a cortadéria, mas tivemos a oportunidade de ver que, de facto, o nosso amigo, o nosso aliado aqui contra a acácia das espigas tem estado a dar frutos, tem estado aqui a trabalhar bem nesta área. E isto foi uma das ações que nós fizemos relativa à biossegurança, e fizemos outra jornada técnica muito ligada ao restauro ecológico, desta feita com os parques de Sintra e com a SPECO, em que fomos ver um bocado o trabalho que a Parques de Sintra tem feito ao nível do restauro ecológico, nomeadamente junto a linhas de água, também muito relacionado com a remoção de invasoras,
e a promoção de espécies nativas no local. Estas foram as duas ações que nós fizemos aqui, mais ligadas às jornadas técnicas de divulgação do trabalho que está a ser feito por parte de titulares certificados, ou seja, por parte de áreas certificadas, o trabalho que está a ser implementado no terreno. Já mais ligado às redes sociais, fizemos algumas publicações relacionadas com a cortadeira, e também a questão da divulgação do livro da gestão e controle de plantas invasoras lenhosas, que também tivemos todo o gosto em distribuir este livro a algumas partes interessadas, para também terem esta ferramenta de gestão que pode apoiar aqui os gestores florestais. Noutra vertente, tivemos aqui outras ações não muito ligadas, não focadas nas espécies invasoras, mas que também foi um tema, nomeadamente num BioBlitz que nós realizámos. Dentro do FSC nós temos uma semana que se chama a Semana da Floresta FSC, que é a última semana do mês de setembro, e este ano decidimos fazer aqui um BioBlitz no Parque Florestal de Monsanto, onde abordámos diferentes temáticas, desde aves, mamíferos, plantas, e também onde tivemos aqui uma parte para as espécies invasoras lenhosas, neste caso, e onde fizemos a identificação dentro do Parque Florestal de Monsanto, fizemos também o upload depois da localização de algumas dessas espécies no iNaturalist, por isso tivemos aqui esta ação este ano, e depois também temos as nossas ações dentro do meio mais escolar, que foi aqui nas ecomostras, tanto a ecomostra na Mielhada como agora a mais recente em Paredes, onde focamos a parte florestal, mas também temos alguma sensibilidade em abordar a questão das espécies invasoras, divulgar um bocadinho o que é uma espécie invasora, quais é que são os impactos que pode ter ao nível do ecossistema. Fazemos este trabalho, ou seja, não é super focado nas espécies invasoras, mas temos a sensibilidade e o cuidado de introduzir esta temática nestas ações que vamos desenvolvendo. E por fim, gostaria só aqui de apresentar uma ferramenta que o FSC dispõe. Pode ser uma alternativa, tendo em conta que a gestão de espécies invasoras é algo bastante custoso a nível económico, tem um custo bastante elevado esta tentativa de erradicação, digamos assim, das espécies invasoras, e por isso a alternativa, aqui uma solução que eu gostaria de apresentar, é aqui os serviços de ecossistemas, a valorização dos serviços de ecossistemas dentro do sistema FSC. O FSC em 2018 lançou um procedimento de serviços de ecossistemas, tendo em vista a valorização de áreas, nomeadamente áreas de conservação, mas não só, mas era um bocadinho uma tentativa de valorizar estes serviços de ecossistemas, de valorizar o trabalho que está a ser feito pelos gestores florestais, que estão a ter um impacto benéfico e positivo nos serviços de ecossistemas, e basicamente este procedimento é aqui uma criação de um complemento adicional à certificação, que pode trazer aqui alguns benefícios adicionais para os gestores florestais. Estes benefícios podem ser somente em termos de comunicação, comunicarem que estão a ter um impacto positivo ao nível da biodiversidade, ao nível do carbono, ao nível da água, do solo, ou também pode ser aqui um benefício a nível de um benefício monetário, porque este procedimento permite a que empresas patrocinem estas áreas que estão a ter este impacto positivo, e desse modo as empresas também têm aqui uma hipótese de comunicar que estão a contribuir para esse impacto positivo, e podem incluir estes dados nos seus relatórios de auditoria. E dados estes que são auditados, tal como a certificação, não mencionei no início, para quem não estão por dentro da certificação. Aqui a certificação, existe uma auditoria de terceira parte, ou seja, não somos nós que fazemos essas auditorias, é uma auditoria de terceira parte, que vai verificar se de facto está a ser cumprida a norma de gestão florestal, e estas auditorias são anuais. Existe aqui uma verificação anual deste cumprimento com a norma, e ao nível dos serviços de ecossistemas existe também estas auditorias aos serviços de ecossistemas, para de facto perceber se a metodologia é mais adequada para medir este serviço, se de facto os dados estão bem calculados, se existe ali uma metodologia que é robusta, é credível, e por isso também dá uma certa credibilidade aos dados que são publicados. Como eu disse, isto é um complemento à certificação florestal, ou seja, na base está sempre a certificação florestal, na base está sempre aquilo que falei lá em cima,
a questão do princípio 1 da legislação, a questão dos trabalhadores e depois todas as questões dos valores ambientais, a gestão de invasoras, todas essas questões já estão aqui incorporadas na certificação da gestão florestal. Este procedimento é simplesmente uma adição extra à certificação florestal e que pode contribuir aqui um bocadinho para atenuar as perdas económicas na gestão dessas espécies invasoras, que sabemos que não é fácil gerir com poucos recursos a nível monetário. E este procedimento permite aqui a verificação em diferentes serviços, desde biodiversidade, carbono, água, solo, recreio, lazer, mas também práticas culturais e na questão da qualidade do ar. Esta qualidade do ar também pode ser uma questão bastante interessante, já que falámos aqui bastante de municípios, pode ser bastante interessante aqui na comunicação também com a população e o efeito e aqui o efeito que o controle destas espécies invasoras pode ter ao nível destes serviços todos do ecossistema. Só para terminar, aqui a questão do procedimento de serviço de ecossistemas, sabemos da dificuldade de valorização aqui a nível das florestas, nomeadamente da valorização nas florestas que também têm esta gestão de invasoras, que é sempre complicada de fazer, mas sabemos também o impacto positivo que essa gestão pode ter ao nível da biodiversidade, por exemplo, pode ter um grande impacto positivo e este procedimento permite quantificar esse impacto e depois comunicar sobre o mesmo. Já temos vários titulares de certificado com este procedimento implementado, neste momento são 9, que abrangem cerca de 20.000 hectares com os serviços de ecossistemas verificados e dentro do procedimento existe uma ferramenta que é a teoria da mudança, uma simples teoria da mudança, em que basicamente o que faz é ligar atividades de gestão que estão a ser implementadas ao impacto positivo que está a ocorrer. Ou seja, neste caso aqui à esquerda, a verde, podem ver as atividades de gestão, onde se encontram, por exemplo, a questão do controle de invasoras leñosas, e à direita tem o impacto positivo que está a ser verificado, que é a manutenção de uma rede de áreas de conservação ecologicamente suficiente. Ou seja, temos vários exemplos de onde estas teorias da mudança destes projetos de serviços de ecossistemas já têm incorporado a questão do controle de espécies invasoras para diferentes serviços e por isso esta também é uma ferramenta que não só pode trazer aqui um benefício adicional para o gestor florestal, mas também ajudar na questão do controle das invasoras, que sabemos que não é fácil, sabemos que monetariamente é complicado gerir, por isso aqui o procedimento de serviços de ecossistemas pode ser uma alternativa viável e interessante para quem está a gerir estas áreas e que sabemos que está a fazer um trabalho bastante difícil, bastante meritório, como é o caso que aqui a minha colega de painel, a Diana, disse aqui em questão aos Açores, mas também na questão, por exemplo, da BioLiving, que a Inês irá falar a seguir, que tem este trabalho que não é nada fácil e que aqui o procedimento de serviço de ecossistemas pode ser aqui uma forma de não só comunicarem sobre o trabalho que estão a desenvolver e quais é que são os impactos positivos desse trabalho, mas também, quem sabe, fazer esta ligação a uma empresa disponível para apoiar nesse tipo de projetos. Por isso, fica aqui também a nota desta possibilidade de procedimento dentro da certificação FSC. Espero não ter passado muito tempo e fica aqui o meu contacto, mas também estou aberto a qualquer questões que tenham neste momento. Espero ter sido esclarecedor em alguns pontos e pronto, obrigado pela atenção. Obrigado, Miguel. E obrigado por trazeres aqui a questão. Eu tenho aqui é mais um comentário do que uma pergunta, que é aquela questão, só para alertar também para as restantes entidades e não entidades que estejam. Quando mencionaste aquela questão da sessão que fizeram de biossegurança, é genial estarem também já a trabalhar essa parte, que é precisamente uma das componentes que nós temos insistido muito nas ações de formação que temos dado. Quando damos estas ações, não damos só para a cortadéria, como é óbvio, tentamos também incentivar depois o controle de outras invasoras mais prioritárias também nas regiões onde vamos ou na zona onde vamos. E a questão da biossegurança, nós temos visto muitos erros nesta parte da biossegurança e entidades que até andam a fazer
bem intencionado o controle de algumas espécies, mas por não terem depois estes cuidados básicos de biossegurança, que depois estão a tratar de um lado e estão a destratar do outro, pronto, o que depois invalida um pouco os esforços que estão a ter. É uma questão que temos abordado muito e obrigado por relembrares. Sim, e É nesse sempre ponto até, importante estar. até foi um desafio, foi do ano passado que começámos, até foi um desafio da Ellie e da Elizabeth Marchand. Foi o desafio aqui da questão da biossegurança que fizemos o ano passado a primeira ação, que correu bastante bem. Tivemos bastante interesse e até posteriormente também tivemos um bom feedback da sessão e decidimos continuar nessa questão porque sabemos que prevenir, pelo menos esse primeiro passo é crucial, porque depois de já estar bastante disseminada já é mais complicado a sua travar essa progressão, por isso a questão da biossegurança foi bastante interessante e foi um desafio que nós abraçámos com todo o interesse e que correu bastante bem, pelo menos tem corrido bastante bem nestas duas sessões que fizemos. Sim, aqui a Sónia está a perguntar a questão qual é que é o foco da biossegurança. É precisamente quando andamos a fazer a gestão destas áreas, por exemplo, imaginemos aqui no caso da cortadéria, imaginem que andámos a recolher plumas de cortadéria, mas que não tivemos os devidos cuidados e vamos cheios de plumas, vamos cheios de sementes por todo lado. E tivemos a fazer um trabalho fenomenal no sítio onde estivemos a recolher as plumas, mas depois vamos a caminhar e vamos a espalhar as plumas, as sementes todas pelo caminho. É nesse sentido, sim, no sentido das boas práticas para não estarmos a contaminar outros locais com mais espécies invasoras. E isto é muito importante para os operacionais que andam no terreno a trabalhar com maquinaria. Vai muitos fragmentos de plantas, muitas sementes agarradas aos materiais que usam e que estamos a assistir a algumas espécies mais preocupantes a espalharem-se, precisamente por causa desta falta de cuidados de biossegurança. E algumas espécies mesmo muito difíceis de lidar, como a Falópia japónica, que se está a espalhar muito devido às limpezas que têm sido levadas a cabo. Pronto, se tiverem, entretanto, mais perguntas, depois para o Miguel, podem colocar no chat. Eu vou passar agora aqui à última oradora, à Inês, que vem da BioLiving, que é uma organização não governamental para o ambiente, situada na região da Albergaria, que também é uma região que já está um pouco afetada, para ser simpático no termo, por cortadéria, e que nas áreas que eles gerem vai aparecendo, com certeza, que a Inês vai dar aqui alguns exemplos das práticas e das ações que têm levado a cabo nessa vertente. Se quiseres partilhar o ecrã, Inês, estás à vontade. Ver aqui se não há problemas na partilha do ecrã. Estão a ver? Sim. E agora estão a ver em formato de apresentação, certo? Ótimo. Ok, boa. Então, antes de mais, boa tarde a todos e obrigada ao convite que o projeto Life Cup Cortadéria endereçou à BioLiving. Só para dar uma pequena introdução do que é a BioLiving, nós somos uma organização não governamental de ambiente, como o Pedro referiu, estamos sediados em Frozes, Albergaria à Velha, e atuamos em 4 eixos principais: a parte da conservação da natureza, da educação e formação ambiental, consultoria e monitorização científica e também da ação e inclusão social. E então, desde setembro de 2024, que somos uma das entidades aderentes a esta estratégia transnacional e, de facto, fez-nos sentido aderir a esta estratégia por reconhecermos a situação de expansão alarmante que está a ter esta espécie da erva das pampas, tanto no município, lá está, conseguimos, no município de Albergaria à Velha conseguimos ver isso, como nos municípios à volta, em toda a região de Aveiro, conseguimos presenciar essa rápida expansão. Além disso, praticamente desde a fundação da associação que temos vindo a trabalhar
com o controle de espécies invasoras, incluindo a cortadéria, e fazemos várias ações de sensibilização e de divulgação relativas a espécies exóticas invasoras, de forma também a que haja uma detecção e uma ação o mais precoce possível. Portanto, se as pessoas estiverem sensibilizadas, à partida irão estar mais despertas para fazer esta ação precoce. E lá está, depois, aderindo a esta estratégia, conseguimos também fazer um trabalho em rede. É sempre bom saber que podemos solicitar o aconselhamento técnico quando é necessário, de pessoas que estão mais por dentro das melhores formas de fazer a gestão desta espécie, para além do acesso também à formação técnica. Como eu referi, a associação já fez várias ações de controle. Isto aqui são só alguns exemplos, desde 2023, são só alguns exemplos de atividades abertas ao público, e depois fazemos também ações de controle de espécies invasoras em ações de voluntariado que temos a decorrer durante o ano. Este aqui é um dos exemplos de ações que foram feitas antes da adesão à estratégia. Este, em particular, foi ali na zona do Biorria, em Estarreja, portanto, em parceria com o município, e passa por detectarmos um foco de invasão. Elas, de facto, não são muitas, mas, como podem ver, são de grandes dimensões, o que torna também um pouco mais complicada o seu controlo. A par das ações de controle da erva das pampas. Claro que juntamos também outras espécies invasoras, portanto, normalmente não fazemos ações focadas apenas na erva das pampas, mas, claro, se for assim a dominante, é nessa que vamos focar mais. Portanto, aqui alguns exemplos do corte de plumas. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu rato. Se calhar não. Sim, ligeiramente, que é pequenino, mas conseguimos ver. Pronto, aqui foi num campo internacional, um campo de trabalho internacional, em que tivemos também a fazer este controlo, e, como podem ver, é um indivíduo de grandes dimensões, e então, neste caso, não tínhamos acesso a tratores, nem nada disso, portanto, foi à força de braços, com cordas, e, de facto, foi possível retirar este indivíduo daqui. Nestas ações de voluntariado, nós já conseguimos envolver bem mais de 100 voluntários, e em todas as ações pedimos também, ou incentivamos a que haja o registro por exemplo, no iNaturalist, para haver uma melhor percepção de como é que está a ser a expansão das espécies invasoras. Aqui é mais um exemplo de duas atividades que incluem o controle de erva das pampas, ambas em albergaria. Como podem ver, temos também zonas, são zonas de eucaliptal, mas neste caso não é um eucaliptal gerido, portanto, ardeu e depois disso não teve grande gestão, portanto, zonas perturbadas também têm mais probabilidade de ocorrência de espécies invasoras. E desde o início deste ano, que estamos também a fazer a gestão da Quinta Ecológica da Moita, que de facto já teve aqui um trabalho, peço desculpa, já teve aqui um trabalho importante a nível de controle de ervas das pampas, neste caso já com recurso a trator, o que facilitou bastante o trabalho e permitiu que o trabalho fosse mais rápido. Focado no controle que temos feito da cortadéria, temos atuado principalmente na região de Aveiro,
tanto nas micro-reservas que nós gerimos, uma em Canelas, do projeto Lusitânica, que corresponde a menos de 2,5 hectares, portanto não é uma área muito grande, é uma área descontínua, mas ainda assim parece-nos que é relevante. E também, como eu já mencionei, na Quinta Ecológica da Moita, onde temos agora, sob nossa gestão, os 14 hectares da mata, neste caso em Aveiro. E depois fazemos várias ações em parceria com os municípios, com juntas de freguesia e com os proprietários que tenham, interesse em fazer este tipo de ações e que estejam sensibilizados para tal. Desde setembro de 2024, que foi quando iniciamos, ou seja, desde que somos entidade aderente desta estratégia transnacional, já removemos 54 indivíduos, portanto, não é um número astronómico, mas é um número modesto, mas é um número importante, são menos 57 indivíduos que estão a produzir semente também, muitos deles já eram capazes de produzir bastantes sementes, numa área intervencionada de pouco mais de 9.000 metros quadrados. A metodologia que nós utilizamos é precisamente o corte e o isolamento das plumas antes das sementes estarem maduras, depois cortamos a parte aérea, fazemos o arranque manual, muito pontualmente conseguimos então utilizar o trator e depois, lá está, colocar os rizomas para cima para que seja possível secar. Depois desta remoção, como a maior parte de vocês deverá saber, o controlo de espécies invasoras depois exige uma monitorização e uma manutenção muito grandes, e é isso que nós fazemos, a monitorização principalmente nas áreas que nós gerimos de novos focos de invasão ou de rebentação da área que foi intervencionada, e assim que possível fazemos também a plantação com espécies autóctones, de forma a limitar o espaço disponível que esta espécie tem para expandir. Os principais desafios que enfrentamos, temos a questão da escala, nós atuamos muito à escala local, portanto são ações muito localizadas em áreas que são geridas por nós ou com entidades parceiras. Temos a questão que já foi referida da propriedade, portanto muitos dos terrenos que estão invadidos são de propriedade privada e, portanto, não é possível intervir com facilidade. Muitas vezes é difícil até de saber quem é que são os proprietários do terreno. Pois há uma questão também de sensibilidade, e neste caso eu quero dizer de proprietários, municípios, empresas que fazem a gestão da vegetação, que estão pouco sensibilizados para esta questão das espécies invasoras e, portanto, não têm atenção às espécies que estão a controlar. Eu peço desculpa, tem ali uma gralha, e, portanto, vão muitas vezes potenciar ainda mais a sua proliferação, e depois, focado também muito na cortadéria, a velocidade com que ocorre a dispersão desta espécie, que lá está, dispersa muito rapidamente, muito facilmente, o que dificulta o seu controlo e, na verdade, a sua erradicação total. Outro desafio que nós, enquanto associação, também temos é o facto de não termos uma equipa muito grande, portanto, não conseguimos ter equipas dedicadas especificamente ao controle de espécies invasoras. Temos técnicas que trabalham a conservação da natureza e, portanto, incluem, obviamente, este controlo e, por isso, temos de recorrer a ações de voluntariado, o que é ótimo para sensibilizar as pessoas, mas ao mesmo tempo limita um bocadinho o trabalho que é possível fazer. Relativamente a sugestões a implementar, tanto por nós como por outras entidades parceiras,
Obviamente é necessária a monitorização e o acompanhamento contínuos, aqui considerando principalmente as áreas onde nós intervimos, mas onde depois não temos a gestão do espaço, e portanto a entidade responsável pela gestão do espaço tem de assegurar este acompanhamento. A importância de promover ações de sensibilização e informação para os municípios, que muitas vezes, como foi referido também na parte de jardinagem, às vezes as escolhas das espécies não são as ideais e, portanto, é importante haver este tipo de sensibilização. Consideramos também que é importante as ações de formação técnica para empresas que fazem a manutenção da vegetação ou a gestão da vegetação, por exemplo, nas autoestradas, nos taludes das autoestradas, pronto, para evitar que haja uma maior dispersão das espécies. E, para além disso, campanhas de sensibilização pública para conseguirmos atingir o máximo de pessoas possível e sensibilizá-los. E com isto, lá está, são sugestões para nós próprios implementarmos também e de pensarmos, enquanto associação, que tipo de ações é que conseguimos promover ou de que forma é que conseguimos envolver as entidades que são parceiras neste tipo de ações que são importantes de implementar. Porque é importante haver como a colega do painel, a Diana, referiu, é importante haver uma estratégia integrada e concertada entre entidades públicas, entidades privadas, a comunidade local, para que as intervenções sejam de facto eficazes e que deem frutos, neste caso de controlo e idealmente, obviamente, de erradicação neste caso, da cortadéria. E termino assim a minha apresentação, mas aproveito, até porque o Pedro permitiu, aproveito para divulgar que a Associação este sábado vai estar a realizar a sua conferência anual, este ano dedicada à biodiversidade e o fogo, portanto, aqui a focar no problema dos incêndios florestais, e também sabemos que muitas espécies invasoras proliferam ainda mais após um incêndio florestal, portanto deixo aqui também o convite para quem ainda não tivesse conhecimento de que ia haver este evento, estão obviamente à vontade para se inscreverem e para partilharem. E muito obrigada. Obrigado, Inês. Se entretanto ninguém tiver perguntas, eu tenho uma título de curiosidade para a Inês, que é se tens visto, pegando aqui na parte dos fogos e da cortadéria, nessa região, se tens visto a cortadéria a expandir-se significativamente mais, mesmo após estes últimos incêndios que vocês tiveram na zona, pronto. Isso dentro da área Cabelo de Vinguer, eu sei que vocês tiveram um problema em termos de incêndios na vossa área mais pequena. Se notaram alguma diferença mesmo na altura, em termos de germinação da cortadéria ou de outras invasoras, aliás? Sim, ou seja, nós temos vindo a perceber que com os incêndios o que é que acontece? Há cada vez um maior abandono dos terrenos também. Ou seja, há cada vez menos gestão e, havendo menos gestão, vai havendo uma maior probabilidade das invasoras crescerem e produzirem sementes e conseguirem dispersar. Nós fomos afetados em 2022 por um incêndio. Tivemos também que, pronto, temos aqui tido trabalho na gestão das invasoras, nomeadamente, na verdade, da cortadéria, que tem germinado com mais frequência nos nossos terrenos, mas eu acho que muito disto, lá está, tem a ver com
o abandono dos terrenos à volta, onde a cortadéria tem vindo a desenvolver-se com bastante força e, portanto, depois as sementes, obviamente, com o vento, muito mais facilmente atingem os nossos terrenos. Mas é basicamente isso, ou seja, temos visto que os incêndios levam a um maior abandono das propriedades, dos terrenos, a uma menor gestão e isso, lá está, faz com que haja uma proliferação de invasoras, tanto de erva das pampas como de acácia, principalmente a Austrália, e também muita tintureira, por falta de gestão, sim. Alguém tem alguma questão? Eu tenho uma pergunta. Muito obrigada, Inês. Gostei muito de ouvir, gostei muito de ver o vosso empenho e que era já anterior à estratégia, portanto isto foi só uma forma de também se sentirem acompanhados, se calhar, na luta e servirem exemplo, se calhar, de uma forma mais simples, mais direta para outras entidades. Eu tinha aqui uma pergunta, eu não sei, não tenho a certeza, por isso vou perguntar. Vocês tiveram algum financiamento dedicado para fazer as ações que descreveste? Porque muitas vezes dizem-nos, mas não há meios, não há dinheiro, não há financiamentos. Vocês, e eu sei que há, não é? Para dar um exemplo, o Fundamental tem tido calls regulares que incluem invasoras e algumas delas não esgotaram o financiamento porque não houve candidatos suficientes. Mas não tem que haver, não é? Às vezes consegue-se fazer isso que tu mostraste, é feito desde o vosso esforço e muito voluntariado e muita vontade de fazer alguma coisa, mas sem financiamento dedicado. Sim, exatamente. Isso não é desculpa para não fazerem, como às vezes nos alegam. Pois, lá está, isto também é o amor à causa e amor à camisola, não é? E é um tema eu conheço isso muito bem. Exato, eu sei. É um tema que nos diz muito e que está, no fundo, é a base da fundação da associação, é a conservação da natureza e, quer dizer, se não falarmos de espécies invasoras, então há aqui qualquer coisa que não está a correr bem. Mas sim, mas é muito à base de trabalho de voluntários. Portanto, nós fazemos atividades aos fins de semana, abrimos à comunidade e pronto, e felizmente temos voluntários que estão interessados também no tema, ou pelo menos interessados em aprender, se não souberem já, e temos voluntariados também do IPDJ, voluntariado jovem para natureza e florestas, penso que seja assim que se chama, onde também conseguimos ter voluntários entre os 14 e os 30 anos e que nos ajudam a fazer também esta gestão e depois os campos de trabalho internacional. Portanto, não temos financiamento direcionado para o controlo das invasoras, infelizmente não. Mas conseguem ter para o voluntariado, isso depois é uma forma de incluir as invasoras, não é? Sim, exatamente, sim. Sim, e que eu acho que pode ser inspirador para muitas pessoas que nos estão a ouvir aqui, ou seja, porque às vezes a questão é descobrir como, em vez de dizer não posso porque não tenho financiamento, porque vamos lá descobrir como é que conseguimos fazer. E portanto essa partilha eu acho que é muito inspiradora por causa disso, porque vocês não baixam os braços e é para fazer, E se não se consegue fazer muito, começa-se a fazer pouco. E acho que é mesmo por aí. Ou seja, só para concluir, Hélia, lá está, na visão, na panorâmica geral, ou no panorama geral, se calhar, lá está, os 57 indivíduos que controlamos desde 2024 não são muitos, mas pronto, à pequena escala são importantes, são menos 57 que temos, e acho que isso é importante não menosprezarmos as pequenas ações. Sim, de maneira nenhuma, até porque uma das coisas que nós temos muito presente e que não conseguimos passar isto para muitas entidades, mas para outras conseguimos,
é o valor de, às vezes, retirar 2 indivíduos sozinhos. Porque 2 indivíduos sozinhos que nós viramos as costas, porque são só 2 indivíduos sozinhos, quer dizer que quando voltarmos a olhar dali a 2 anos, pode estar a área coberta de custaderia. E é por causa disso que agora, quando ouvimos a Diana falar e o Miguel, claro que há muitas outras espécies e que não podemos dar este destaque que estamos a dar à custaderia a todas as outras, porque seria impensável, não se conseguia, acabava por se desfazer a estrutura, não é? Mas, de facto, a custaderia, comparando com outras espécies que também têm impactos muito negativos, é uma espécie muito rápida. Não fazer nada um ano a 2 indivíduos, e nós temos muitas imagens, desafio-vos a todos a pegarem na vossa área, e se agora têm custaderia, andem para trás no Google Earth 10 anos. E vão ver, de certeza, porque eu já fiz isso para muitos sítios, a velocidade que o não agir em 2 indivíduos, porque são só 2 indivíduos, e toda a gente consegue dar uma volta qualquer, ou com equipas de jardineiros, ou com equipas de sapadores, ou com voluntários, ou ele próprio, que é o que eu faço na minha urbanização, arrancar 2 indivíduos. Não fazer isso quer dizer, a seguir, dali a 2 anos, vão ter algo que já não há maneira fácil de fazer sem financiamento dedicado. Portanto, por favor, tenham isso presente, porque há muitas pessoas ainda a alegar: eu não vou fazer nada porque eu não sei, não tenho financiamento, porque não tenho equipa, porque eu só tenho 3 indivíduos. Tenho muito poucos. Então, eu mando-vos umas fotografias alarmantes, ok? Não olhar para 2 ou 3 indivíduos. E, portanto, esses 57 é estes 2 ou 3 multiplicados por muitos, provavelmente. Porque vocês não andaram a arrancar esses 57 no meio de um pampanal. Muitas vezes arrancaram esses 57 em áreas onde eles eram poucos. E isso faz uma diferença gigantesca. Okay? Não desvalorizem, eu gostei muito deste testemunho da Inês, não desvalorizem a ação de poucos indivíduos, porque eles em 2 anos tornam-se centenas ou milhares de indivíduos. Ok? E, portanto, foquem-se neste momento. E depois tinha aqui uma pergunta para o Miguel, que é o meu desconhecimento, ok? Mas pronto, como está aqui o Miguel em primeira pessoa, é a maneira de eu me esclarecer. Quando vocês falam, vocês têm uma capacidade incrível de chegar às entidades vossas associadas ou certificadas. Que tipologias de entidades é que vocês têm? Não são todos proprietários florestais, com certeza. A quem é que vocês conseguem chegar? Sim, aqui a nossa facilidade, se podemos chamar assim, é muito com os titulares de certificado em si. Nós temos 2 dinâmicas de titulares de certificado. Temos titulares de certificado, organizações certificadas, que têm certificado individual, ou seja, são empresas grandes ou que têm algum tipo de... por exemplo, a Parques Sintra que eu mostrei aqui é titular de certificado individual. Pronto, para eles, no caso deles, faz sentido. Tendo em conta a nossa estrutura florestal, onde nós temos uma grande parte da área e a maior parte dos proprietários certificados é dentro de grupos de certificação. E aí é outra tipologia de titular certificado, que é em grupo. Ou seja, temos a entidade de grupo, que é com quem nós mais facilmente entramos em contacto, são os responsáveis pelo certificado em si, e depois são eles que têm esse contacto direto com os proprietários e os gestores florestais. Com quem nós temos o contacto direto é com essas organizações certificadas. E quando fazemos estas, ou as jornadas técnicas, ou workshops, que nós também desenvolvemos este ano, não ligados às invasoras, mas noutros temas, o que nós fazemos é entrar em contacto com essas organizações certificadas, com os titulares de certificado em si, e que depois, para arranjar alguma área para nós irmos, para arranjar alguma área que tenha cortadéria, que tenha áquia, que tenha acácia, depois são, de facto, é o trabalho desses grupos que nos indica qual é que é a melhor área para irmos, etc. Ou seja, é muito o trabalho dos grupos, neste caso, nos grupos, os individuais também, mas agora como os grupos têm mais contacto com os proprietários mais pequenos, digamos assim, é muito o grande trabalho dos grupos nesse contacto direto com o terreno, digamos assim, em que nós nos apoiamos, vamos pôr assim, entre aspas. Pronto, temos essa... Mas os grupos, no fundo, têm contacto, além de proprietários, também com baldios e outras formas de... Sim, é todo o tipo de proprietários, sim. Depois há grupos que estão mais focados para áreas de montada, há grupos que estão mais
para áreas ou de baldios, por exemplo. Depois cada grupo tem a sua especificidade. Mas sim, o nosso contacto facilitado é com esses grupos que depois também nos ajudam bastante e aí é uma ajuda crucial a chegar a estes exemplos ou a estas áreas que podemos fazer estas ações e dinamizar estas atividades. É com os grupos ou com titulares de certificado no geral. Eu acho que eu tenho muita esperança na vossa participação na estratégia, portanto agora vocês conseguem realmente chegar a um público-alvo através da rede, não é? Que às vezes outras entidades não têm facilidade. Portanto, sim, se bem que temos as dificuldades que todos os outros têm em chegar, mas também sabemos que este trabalho em rede e em grupo acho que é essencial para conseguirmos chegar ao maior número de pessoas possível e da forma mais eficaz possível, porque, por exemplo, na questão dos grupos que têm muitos proprietários pequenos, há pessoas já com uma idade, que é também a tipologia de proprietário que nós temos, nomeadamente centro e norte do país, que também nos facilita muito esse trabalho que o grupo faz, porque os grupos também já têm esse contacto muito próximo, também falam uma linguagem que os proprietários conhecem e é muito mais fácil passar a mensagem através desses canais. E por isso esta parte de trabalhar em rede, trabalhar com os titulares de certificado, trabalhar também com outras organizações que são nossas associadas ou não, ou organizações que também têm este tipo de trabalho, acho que é essencial para termos alguma ação que de facto tenha algum tipo de impacto. Mesmo que seja um impacto pequenino, mas é o grão a grão enche a galinha ao papo, como se costuma dizer, por isso acho que é um bocadinho por aí que temos de trabalhar. é isso mesmo, obrigada, Miguel. E temos aqui perguntas no chat. Queres pôr tu, Pedro, ou faço eu? O que eu posso fazer? Acerca do voluntariado. Sim, eu acho que se calhar era mais para a Inês. Sim, era para a Inês. Era para perguntar se achas que as pessoas que têm aderido mais às vossas ações de voluntariado que vão mais por serem uma associação, ou se, ao contrário dos municípios, acho que isso que é um fator para terem mais participantes. Não consigo dar uma resposta concreta, não é? Porque nós tanto temos ações que somos só nós a promover, como temos ações nomeadamente com o município de Albergaria, e não notamos assim tanta diferença quanto isso. Portanto, não sei se aderem mais por sermos uma associação, não sei se pode ter a ver com divulgação do município ou se depende de município para município, né? Porque temos também exemplos de municípios que conseguem mobilizar bastante pessoas para as suas ações de voluntariado, portanto pode também ser por aí. Estou a ver o que a Telma está a escrever. Pronto, lá está. Pode Os que já pagam impostos são só um grupo mais desafiante, Telma. Exato. Eu acho que acho que vai muito também, lá está, da sensibilização, e eu sei que o município de Leiria tem trabalhado também bastante na parte da sensibilização e da educação ambiental, que é onde a Telma trabalha, mas pronto, é continuar o trabalho até as pessoas perceberem que a responsabilidade não é só do município. Nós, ou seja, os cidadãos, os municípios também têm alguma responsabilidade no seu território. Exatamente. E a Telma que estava a fazer este comentário tem muito sucesso com outros grupos de públicos-alvo que são que às vezes começam por ser voluntários à força, não é? Nas escolas e nos grupos mais jovens, mas que depois também estão ali para fazer a mudança. Portanto, é super importante. A minha visão pessoal de como é que o voluntariado funciona, eu conheço muitos grupos que trabalham com voluntariado e todos têm desafios grandes para fidelizar voluntários. Eu acho que o que traz depois as ações com pessoas regularmente e com assiduidade dos voluntários é essa fidelização, as pessoas ficam conquistadas para a causa e fazem daquilo
a sua luta também, e depois muitas vezes trazem outros novos e depois vai funcionando um bocadinho por conquistar para a causa, porque é muito difícil, mesmo os grupos que são muito bem sucedidos, eu acho que mesmo a BioLiving, que é muito bem sucedida em atrair voluntários, tem a noção que quebrar a barreira dos convertidos, ou seja, daqueles que vão, é super difícil, e há muitos que já pagam impostos à volta da BioLiving, não dão a cara porque os que aparecem são os outros. Sim, e depois, às vezes depende da época do ano em que são feitas as ações também. Sabemos que há alturas em que as pessoas estão mais disponíveis e outras em que não estão tão disponíveis quanto isso. Pronto, depois é também ir conjugando os vários fatores. Sem dúvida, sem dúvida. E persistência. Muita. Ninguém na audiência tem mais questões? Creio que não. Não? Nós estamos na nossa hora, estamos bem. Sim, também. Só para deixar que acaba por passar muito, seja ações de voluntariados ou não, acaba por passar muito pelo trabalho em rede para ser mais concretizável o estarmos a gerir uma área destas espécies. E aproveitar aqui só para partilhar muito rapidamente, que eu esqueci-me há bocadinho, para vos mostrar que, pronto, ou para quem ainda não aderiu ou não sabem, ou na região do país onde se situam ainda não sabem que entidades é que já fazem parte, no nosso site podem consultar facilmente esta informação. Nós temos aqui todas as entidades registadas. Para Portugal já estão muitas. Nós, das 250 aderentes ao projeto que temos, mais de 100 já são portuguesas. É uma proporção já bastante significativa, o que resulta depois também em ações, também maior número de ações para a gestão da espécie, mas que este mapa está muito incompleto, porque eu sei que as entidades que andam a fazer muitas ações e depois não nos divulgam as ações que andam a fazer, nós vamos descobrindo algumas, mas também é importante que nos façam chegar para também divulgarmos e darmos a conhecer ao público realmente o que é que está a ser feito mais de concreto, porque por vezes eu acredito que falhe muito aqui a parte da divulgação. Mas através deste mapa conseguem ver mais facilmente quem é que se conseguem também juntar. Nós damos essa ajuda também, claro, como é óbvio, para entrar em contacto e desenvolverem parcerias para o combate assim, mais local, regional, à espécie, de forma a multiplicar os esforços que eventualmente já estarão a ter. E é para isso que serve um pouco a estratégia também. Portanto, estão todos convidados novamente a aderir e a juntarem-se a nós e a usufruir do nosso apoio até onde é possível. Sim, e se calhar, Pedro, podes pôr aqui o link para responder para as entidades, estão aqui muitas entidades aderentes representadas, e se calhar deixar aqui o link onde podem registar as suas atividades, que é mesmo importante que o façam, acho que era importante, e vou deixar também outra dica, que é, por acaso não tenho a certeza se está aqui alguém, mas ontem alguém de uma entidade comentava comigo que estão com muita vontade de pôr as mãos na massa e arrancar cortadéria. Agora, nesta fase, deixem-me dizer isto de uma forma clara. Na maior parte do país, nesta fase, já não faz sentido arrancar plumas. Houve muitas atividades que fizeram arranque de plumas. Quase todas as que eu vi nos últimos dias já estão vazias. É palha seca, não vale a pena os esforços para arrancarem plumas nesta altura. Mas isso não quer dizer que não há nada a fazer. Muito pelo contrário. Portanto, eu acho que agora começa a época de... É mais fácil arrancar as plantas inteiras. Porquê? Há chuva, portanto, os solos começam a ficar com mais umidade, o que nas zonas sem ser areias é um fator que facilita o arranque. Portanto, é super importante avançarem com o arranque. E era nesse sentido que eu estava a falar com a entidade que me contactou ontem, mas estavam a dizer que não sabem onde é que têm as cortadérias no seu território e que não têm um mapeamento, e isso é uma coisa também muito importante. E nessa lógica, eu vou deixar aqui um link dos desafios cortadéria, que estão mais focados nas escolas, mas, por exemplo, no caso dos municípios, ou muitas ONGs, trabalham diretamente com escolas. E acho que há aqui uma parceria fantástica, que é colocar nas ligações que temos com as escolas, promover que os alunos façam a sua parte. E uma coisa que eles podem fazer muito bem,
porque hoje em dia todos os alunos estão viciados, não é todos, pronto, alguns, uma maior parte, estão muito ligados às tecnologias e aos ecrãs. E há uma aplicação super simples, que é o iNaturalist, que eles podem instalar e quando vão a caminho de casa e quando vão a caminho do basquete e quando vão a caminho da escola, podem pôr as cortadérias, que são muito fáceis de identificar e de reconhecer, todas no mapa, para depois os municípios, as juntas de freguesia, as ONGs, quem tem território e que não sabe onde é que estão as espécies, é óbvio que podem apostar em primeira mão para tentar fazer o mapeamento das espécies, como a Diana disse, que os vigilantes andam todos a pôr a cortadéria no mapa, mas também podem pedir às escolas, sigam os desafios, o desafio Pedro ajuda-me, o 2 e o 3 são para pôr a cortadéria no mapa, e basta instalarem a aplicação, tiram a fotografia à cortadéria, as coordenadas ficam lá, e depois é uma cooperação entre escolas e outras entidades de uma forma geral, e depois de estarem no mapa é mais fácil de direcionar as ações de controle. Okay? Portanto, e se tiverem dúvidas, por favor contactem-nos, porque é esse o nosso papel na estratégia, é esse o nosso papel, é ajudar a encontrar soluções para quem tiver dúvidas ou dificuldade. Muito obrigada, André. É o iNaturalist, ok? É grátis, é super útil, porque quem não sabe dar os nomes às espécies tem uma parte muito forte de ajudar a identificar, e online pode ser o Biodiversity for All, ok? Nos telemóveis é que a aplicação é sempre só iNaturalist, mas elas depois online são a mesma coisa. E temos aqui uma pergunta, não é uma pergunta, é uma mãozinha no ar da Sara, da Câmara Municipal de Mafra. Força, Sara. Olá. Então queria agradecer aquela ideia das fotografias. Estou aqui em paralelo a fazer na saída da autoestrada para a Malveira. Quem conhece sabe do que é que eu estou a falar. Anda uns aninhos para trás e vê o caos que aí se formou. Sim. Em muito pouco tempo, não é, Sara? Sim, temos aqui uma reclamação de um município que vem mesmo a esta parte e aproveitei a ideia para conseguir sensibilizar aqui o nosso novo executivo para esta questão. E entretanto tive uma ideia por este documentário que ela estava a fazer relativamente a não ser a altura para, que era fazerem um calendário para as invasoras ou para esta em específico. Uma ferramenta fácil que nós pudéssemos levar no bolso quando saímos para o campo ou quando estamos a planear estas ações e que disponibilizassem tipo um presente de Natal, assim, para os aderentes à estratégia. Obrigada. É uma excelente ideia. Nós já a tínhamos tido, não foi, Pedro? Já, estou a trabalhar nela e estou a trabalhar naquela também uma relacionada, estamos a criar material de divulgação também relacionado com os custos ao longo do nível de invasão da cortadéria. Porque nós estamos já a perceber que quando nós falamos de custos elevados conforme o maior nível de invasão, acho que ainda não passou bem a mensagem do quão exponencial são os custos. Estamos a falar de custos em que um operacional perdia meia hora e removia 2 cortadérias pequenas e ficava um custo médio de 10, 15 euros. Ele ter parado e ir lá, pronto, nem acaba por ser um custo adicional, é um custo normal já do trabalho dele. Para áreas que depois ficam completamente invadidas e estamos a falar já na casa dos 60, 70, 100 mil euros para cima. É uma subida bastante significativa e que é de evitar, porque aí depois já não há financiamento autónomo da entidade que rende para isso, como é óbvio. Já é necessário ajuda externa, já é necessário ter mesmo equipas depois próprias e tudo isso tem um custo para a gestão da espécie. Estamos a trabalhar nisso, estamos a trabalhar também num calendário precisamente anual dos métodos de manutenção, dos métodos corretos de gestão para a espécie ao longo do ano. Que tem também relacionado ao ciclo de floração e tudo mais. Não faltará muito, já tenho praticamente tudo acabado, mas estou a trabalhar o design, portanto também não queremos uma coisa horrorosa a circular, queremos uma coisa bonita. Diana. Sim, é só também mais um comentário no seguimento do que a Elia disse sobre dos jovens e dos estudantes usarem o iNaturalist. Eu, por acaso, esqueci-me de referir isso. Que também no âmbito da oferta educativa, nós, no âmbito do LIFE, pusemos o desafio do BioBlitz, que é exatamente ensinar os miúdos na escola a utilizarem o iNaturalist,
Depois, normalmente, a escola contata-nos para uma atividade, vamos com essa turma, instalamos nos telemóveis, depois damos um passeio ali e quem, digamos, marcar mais espécies, depois ganha um presente, mas pronto, é uma forma também de os capacitar como é que podem usar o iNaturalist e porque é que é importante registarem as espécies. Por isso, se calhar, podiam desafiá-los assim para esses tipos de desafios de competição, para que eles também utilizem a plataforma. É só um comentário, mas realmente acho que acaba por ser uma boa forma. E hoje em dia, isso não sei para todos, mas é para muitos dos municípios que eu conheço, a ligação da educação ambiental e são responsáveis muitas vezes pelos parques escolares, há uma ligação muito fácil, não ser um determinado departamento, mas há de ser outro, que tem uma ligação muito fácil com as escolas e portanto, explorar essa ligação e pormos todos a dar um pequeno contributo. Claro. No fundo é isso. Olha, na lógica daquele desafio que eu estava a dizer, de vão ao Google Earth e escolham um sítio que a Sara foi fazer e aquela zona que a Sara referiu, de facto, o pânico, eu sou de Mafra e lembro de não haver cortadérias em Mafra, portanto, enfim, mas façam esse exercício e depois explorem aquele link que eu vos pus aqui, nessa lógica de exemplo, para verem como 2 anos em que não arrancaram 3 plantinhas, deram uma invasão assustadora. Portanto, não há cortadérias seguras, ok? Só Oi, conseguem ouvir? Ficámos Alô, sem. Pedro. Agora Ficaram sim. sem... Ficaram sem internet, não foi? Ele mandou mensagem. Então, o que vale é que foi agora no fim mesmo, pronto. Não sei se tem mais alguma questão. Entretanto, também nos podem fazer chegar as vossas questões para o outro lado. Lembro que eu fui colocando ao longo do webinar na conversa, se quiserem um certificado de participação, preencherem o link, por favor, para podermos enviar isso rapidamente. Se tiver mais alguma dúvida? Se não, olhem, damos por encerrado aqui o webinar. Nós depois vamos disponibilizar online a sessão, se quiserem rever ou se quiserem partilhar com alguém. Da nossa parte, obrigado por terem vindo. E qualquer coisa, já sabem, têm os nossos contactos, podem-nos enviar e-mail, podem-nos chegar através das nossas redes, para qualquer dúvida ou até para adesão à estratégia, estejam à vontade. E deixa-me dizer o TPC. Todos são responsáveis por arranjar mais uma entidade aderente. E por fazer, e claro, quem está aqui que ainda não aderiu, por aderir, e depois arranjar mais uma entidade. Portanto, vamos mesmo trabalhar em rede, ok? Contamos com todos. Preencham o inquérito, o questionário do que é que têm nada a fazer, por favor. Nós temos que, a nível regional, pelo menos, existam várias entidades coordenadas a fazer algo relativamente à cortadéria. Porque depois, da cortadéria, passa-se depois também para as outras espécies que também sejam necessárias fazer algo ou sejam mais alarmantes nessa região. Isso é possível em rede, como é óbvio. Ok. Estão libertos. Desculpem o atraso e este percalço no fim. Contamos com todos e todas. Obrigado. Obrigada, até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Vou parar aqui. A gravação, não é? Para a gravação. Aqui.